Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui nesse devocional por graça e misericórdia de Deus. Vamos dar continuidade, finalizando João capítulo 1. Eu tinha iniciado a live aqui, mas caiu a internet. E reinicia aqui de novo. Então vamos começar com uma oração. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça e prostre o teu coração. Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela tua graça. Graça é essa que nos salvou, nos lavou, nos justificou com o sangue de Jesus na cruz. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, pelo trabalho, pela família, pela casa, pelo alimento, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado, principalmente a capacidade de podermos levantar pela manhã para praticar essas coisas do dia a dia. Que te pedimos, Senhor, que nos fortaleça para que nós continuamos a perseverar na fé em Jesus Cristo, a perseverar em momento de angústia, de sofrimento, de dificuldade e não negar o teu nome. Também te entregamos todos aqueles, Senhor, que não negam o teu nome, independente da circunstância, que o Senhor esteja com eles. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O devocional de hoje se encontra no último capítulo de João 21, no versículo 12. Aqui é pela terceira vez, após Jesus com o corpo ressuscitado, ele aparece pela terceira vez aos discípulos. Momento esse que agora os discípulos estavam desorientados, não sabiam mais o que fazer, porque o mestre havia morrido e para eles tinha tudo. Rapaz, está falhando a conexão aqui. Para eles tinha tudo acabado. Mas eles não imaginavam que foi naquele momento onde tudo começou. Foi na morte, foi na ressurreição de Cristo Jesus que eles receberam vida, que nós recebemos vida. E eles saíram e voltaram às suas atividades, foram pescar. Aqui fala que era Pedro, Tomé, André e João. E eles voltaram a pescar. E chegaram na praia e encontraram um homem que não reconheceram, homem este que era Jesus. E Jesus falou para eles: o que vocês vão fazer? Vamos pescar. Então lance a rede um pouco mais para lá. E assim foi, eles fizeram e puxaram a rede com muitos peixes. E eles ficaram sem entender, será? João disse a Pedro: é Jesus. E o texto relata que Pedro estava sem capa, provavelmente sem as suas roupas por algum motivo, e ele coloca e vão até a margem. Chega lá, Jesus está numa fogueira com peixe e pão e fala para ele: venham comer. Jesus, no versículo 12, que é o versículo que eu quero deixar em destaque, Jesus fala o seguinte: Jesus lhe disse: venham comer. Glória a Deus. Jesus, ele é o pão da vida, é a fonte de água inesgotável. Jesus é a única fonte que nos alimenta, que nos sacia, que mata a nossa sede. O próprio Evangelho de João fala que ele era o pão vivo que descia do céu, o maná. Quem é este? O que é isto? E Jesus nos convida a estar com ele a uma mesa. Jesus, por alguns momentos em sua passagem ministerial, Jesus esteve sentado à mesa com os discípulos, explicando o que iria acontecer: a morte, a ressurreição, a vontade de Deus. E em momento nenhum eles entenderam. E nesse dia de novo, mais uma vez à mesa, o Senhor disse-lhe: venham comer. O Senhor nos chama
à mesa. O Senhor nos chama para partilhar desse pão, para comer desse pão que se chama Jesus Cristo. O Senhor nos chama a viver somente por essa fonte que nos nutre, chamada Jesus Cristo. O Senhor nos chama a anunciar o Evangelho, a compartilhar o pão este que é Jesus Cristo. Por muitos motivos, por muitas vezes do dia nós deixamos de se assentar à mesa e ter um momento de intimidade com o Senhor, provando da palavra, do pão que nos alimenta, que está aqui dentro. O Senhor nos chama dia após dia, todo dia, a se assentar na mesa e compartilhar desse pão, comer desse pão, da palavra do Senhor, do sangue de Jesus. O Senhor nos convida à mesa, o Senhor nos chama à mesa para participar do seu corpo e do seu sangue, para fazer parte, assim, dessa aliança salvadora em Cristo Jesus. O Senhor nos chama à mesa. Que nós possamos entender que a vontade de Deus para nós é que nós o adoramos em espírito e em verdade. A vontade de Deus é que nós se assentamos à mesa e comemos desse pão e compartilhemos desse pão chamado Jesus Cristo. Pão esse da vida. O texto aqui fala, e Jesus fala: venham comer. Jesus se aproximou, tomou o pão e deu a eles. Jesus nos ofereceu o seu corpo. Jesus se ofereceu como um sacrifício para que eu e você fôssemos vivos, para que nós abandonasse a nossa vida de pecado e vivesse em santidade pelo sangue de Jesus. Jesus deu o seu corpo para que nós possamos ter a vida eterna. Jesus morreu por nós para que nós sejamos vivos. E Deus nos chama, o Senhor nos chama, Jesus Cristo nos chama, o Espírito Santo nos capacita a sentar à mesa. Meu irmão, minha irmã, sente-se à mesa com o Senhor, coma desse pão e compartilha desse pão, da palavra do Senhor, da vontade de Deus. A reflexão é essa no dia de hoje. O Senhor nos chama à mesa. E nós devemos sempre lembrar que todo dia Ele nos convida a um banquete com Ele, onde nós saímos alimentados pela palavra. Não só saímos alimentados pela palavra, mas tendo a real certeza da salvação. O Senhor nos chama à mesa. Compartilhe o pão, que é Jesus Cristo. Graça e paz. Que Deus abençoe teu dia.